Graça e paz, irmãos. Boa noite mais uma vez a todos. Que bom que nós podemos nos reunir novamente, dessa vez para estudar um novo livro. Um novo livro no nosso estudo, né? Mas o livro, na realidade, é um velho conhecido nosso, o primeiro livro da Bíblia. Um livro de histórias importantes, histórias que nos contam o começo de todas as coisas. Eu creio que vai ser um momento muito bom, uma época de estudos muito proveitosa para nós, que nós vamos poder discutir coisas que são literalmente a base daquilo que nós cremos, é o começo de como Deus começou a se relacionar com o mundo, como essa história tão bonita que culminou para nós em tanta bênção e em salvação. Mas antes de continuarmos, de irmos propriamente ao texto, né, o texto que nós vamos abordar no dia de hoje é o segundo capítulo de Gênesis. Semana passada os irmãos estiveram vendo com o pastor o primeiro capítulo, hoje nós veremos o segundo. Antes de passarmos para o texto, eu gostaria de convidar os irmãos a orarmos juntos, bendizermos o nome do Senhor juntos. Então, oremos. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, pela bênção que nós temos, Senhor, de nos reunir mais uma vez ao redor da tua palavra. E poder, Senhor, falar a respeito de coisas que são santas, de coisas que o Senhor deixou reveladas àqueles que te buscam, Senhor. Nós pedimos ao Espírito Santo, fala ao nosso coração, nos ajuda a entender de uma maneira nova esse texto, nos ajuda a aplicá-lo novamente em nossas vidas, Senhor, a fim de que, conhecendo o Senhor, nós possamos te honrar mais com o nosso dia a dia, Senhor, com o nosso comportamento, com o nosso testemunho, nos entregar ainda mais intensamente a Ti, Senhor. Eu te peço, fala conosco, fala com a Tua igreja. Eu te agradeço de antemão, porque sei que o Senhor assim fará. Eu te oro assim, em nome de Jesus. Então, irmãos, como eu disse, Gênesis 2 é o capítulo que fala, conta, né, a história da criação do homem e da mulher. E Gênesis 2, justamente nessa criação, ela apresenta a culminação, né, o topo da história do ato criativo de Deus. Deus criou todas as coisas, nós conhecemos essa história, criou em 6 dias, no 7º ele descansou, mas na criação do homem e da mulher está o ápice da criação de Deus, aquilo que ele mais se esmerou, que ele mais cuidou, aquilo que ele escolheu para ser o topo de toda essa história. Quando Deus formou Adão e Eva, o Senhor não estava simplesmente criando seres vivos. Os seres vivos já existiam na Terra em outras formas, de outras maneiras, mas ele estava criando seres que eram racionais, que eram dotados de uma capacidade de pensamento crítico, de compreensão e, acima de tudo, dotados de uma missão dada pelo próprio Deus, que era refletir a imagem e semelhança do Senhor. Adão e Eva, eles foram criados de uma maneira diferente. Eles não tinham apenas o sopro de vida, mas eles tinham racionalidade. Eles pareciam em Deus, com Deus nesse sentido. E esse relato da criação de Adão e Eva, ele revela a intenção, o desejo do Senhor de formar seres que pudessem adorá-lo, que pudessem, de alguma forma, ter um relacionamento com Ele, viver em comunhão com Ele, mas não apenas em comunhão com o Senhor, como também em comunhão um com o outro. No futuro, uns com os outros. É um contexto que se tornaria no futuro familiar e, além disso, um contexto que se tornaria também comunitário. Nós somos criados para viver somados uns aos outros. E a gente aprende isso primariamente no nosso relacionamento com Deus e com a nossa família, que é mais próxima, o nosso núcleo. Então, Gênesis 2, ele funciona como um complemento àquilo que é apresentado no relato de Gênesis 1. Em Gênesis 1, a gente aprende que, no versículo Gênesis 1, 27, a palavra do Senhor diz assim: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A gente aprende, então, em Gênesis 1, que tanto o homem quanto a mulher foram criados em imagem de Deus. Um não melhor do que o outro, um não mais importante que o outro, ambos com missões diferentes, mas ambos imagem e semelhança do Senhor. E aqui no capítulo 2, o que se destaca é a relação íntima e pessoal que Deus estabelece com esse homem, ao moldá-lo do pó da terra e soprar nas narinas deste ser que ele criou do pó da terra, o fôlego de vida. Gênesis 2, no versículo 7, nos diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Esse ato
unicamente, só se a gente fosse só considerar esse ato, ele reflete o cuidado pessoal, o propósito especial com que Deus formou a humanidade, começando no primeiro homem, que é Adão. É uma criação diferente, nós vemos todo um esmero, todo um zelo, toda uma atitude diferente com relação a criar e a descrever a criação deste primeiro ser humano. Mas não somente isso, além disso, né, Deus, que é completamente sábio, onisciente, onipotente, onipresente, ele percebe naquela criação o que ele mesmo expressa na palavra do Senhor: não é bom que o homem esteja só. E Deus resolve criar a mulher como uma auxiliadora capaz, uma auxiliadora que conseguisse dividir com ele todas as coisas para as quais Deus os tinha planejado, os tinha criado, né? Adorá-lo, ser mordomos daquilo que Deus tinha colocado diante das mãos deles para que criassem. E ele estabelece essa forma ao criar a mulher, o primeiro relacionamento familiar. E a gente vai ver esse relato a partir do versículo 18. Deus, no primeiro bloco de Gênesis 2, nós vemos Deus criar o homem, existe uma descrição do cenário, de como eram que aconteciam as coisas na ordem natural. Deus descreve os rios, onde estava situado o Éden, o jardim, e descreve a proibição do homem chegar, né, e se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a partir do bloco 18, que é o texto que eu gostaria de destacar nessa noite, está descrita a formação da mulher. Assim como o bloco anterior descreve a formação do homem, o bloco 18 fala a respeito da formação da mulher, inclusive um texto que é um pouco mais extenso. E assim nos diz a palavra do Senhor: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, que seja capaz. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, este seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E assim foi formada a primeira mulher, Eva. E diante desse contexto, a gente consegue refletir sobre dois aspectos fundamentais da criação do homem e da mulher e as implicações que esses dois aspectos têm para as nossas vidas até hoje. E o aspecto 1, irmãos, e ele é muito importante, mas também é óbvio: a imagem de Deus em nós é uma coisa que se destaca na criação do homem e da mulher. Ao criar o homem e a mulher, Deus nos dotou de qualidades únicas que refletem quem Ele é. Nós somos seres que são capazes de pensar, de racionalizar as coisas, de tomar decisões. Somos seres capazes de nos envolver emocionalmente, mas não somente no nível senciente, mas no nível consciente. Nós conseguimos ponderar o contexto ao nosso redor, prós e contras. Nós conseguimos nos envolver com o Senhor de uma maneira espiritual, que é algo que só acontece conosco. Então, coisas como racionalidade, moralidade, são características do Senhor que estão presentes no homem. Isso para mencionar apenas duas delas. Nós somos chamados para refletir essa imagem do Senhor. E isso não somente na nossa vida pessoal, obviamente que sim, na nossa vida pessoal, mas não somente nela, mas também na forma como nós nos relacionamos com o próximo, com aqueles que estão ao nosso redor e com o mundo, com aqueles que são próximos também, mas com aqueles que nós não temos convívio frequente. Talvez esse até mais especialmente, como a gente tem ouvido falar na igreja. O Cristo que as pessoas conhecem, ele é apresentado através de nossas vidas. A forma como as pessoas entendem a Deus é apresentada através da forma como aqueles que dizem filhos de Deus caminham nesse mundo. Então, vale a pena refletir o que significa ser feito à imagem de Deus, entendendo o que é ser feito à imagem de Deus. Eu me pareço com Ele, eu fui chamada para refletir a imagem dele nesse mundo. Eu tenho feito isso, eu tenho caminhado de maneira que as pessoas olhem para minha vida e percebam Deus, a existência do Senhor nela.
Essa realidade ela nos convida a viver de uma maneira que tudo que nós façamos venha a glorificar a Deus. E em todas as áreas da nossa vida, a gente não pode escolher áreas que pertencem ao Senhor e escolher áreas que são seculares. Não existe essa separação para aquele que é filho de Deus. Tudo é espiritual. O meu trabalho é espiritual, a maneira como eu me relaciono com minha família, com meus amigos. Tudo é espiritual. Em todos os lugares que eu estiver, eu continuo sendo embaixador desse Deus. Eu continuo sendo chamado a refletir a imagem e semelhança dele, porque é assim que ele me criou. E mais ainda, quando ele me tomou filho literalmente adotivo em Cristo Jesus, não somente criatura sua. Então, as nossas vidas, as nossas atitudes, as nossas escolhas, elas precisam apontar para o Criador, para aquele que nos fez. Elas precisam refletir ao Pai que nós temos em nossa vida. Então, algumas atitudes práticas que podem destacar esse refletir a imagem de Deus na vida daquele que se diz filho dele. Primeiro, e é óbvio também, nós precisamos reconhecer o nosso valor. Como Cristo diz, a gente vai amar o próximo, mas de que maneira? Como a gente ama nós mesmos. Então nós precisamos entender o nosso valor e nos amar. Nós somos criados com um propósito. Nossa vida ela tem sim significado. Às vezes a gente passa por alguns vales e a gente olha para a situação ao nosso redor e para nós mesmos e a gente enxerga pouco valor, pouca força, e nós temos pouca força mesmo. Mas o nosso Deus, que é grandioso, nos atribui valor. Valor a ponto de o Senhor Jesus Cristo ter decidido, se preparado, planejado e morrer na cruz por nós. Não é um valor inerente a nós mesmos, mas é o valor que Ele aplica, que Ele nos dá. Nós temos propósito, nós temos uma missão. Nós precisamos viver sendo reflexos do Senhor aqui nessa terra. E isso deve influenciar tudo em nossas vidas, a maneira como nós cuidamos de nós mesmos. O crente ele tem que lembrar que ele é templo. Então, o jeito como ele trata a si mesmo é sim muito importante, é muito relevante. Ele não pertence a si mesmo. Ele pertence a um Senhor que é maior do que ele. Então, a maneira como eu cuido do meu corpo, a maneira como eu cuido da forma como eu penso, a maneira como eu cuido dos lugares aonde eu levo esse corpo, que muita gente diz que não tem valor, mas tem, é importante para o Senhor. A maneira como eu cuido de minhas emoções e talvez não especialmente, mas de um jeito que precisa ser muito bem pensado, a maneira como eu cuido do meu espírito, porque eu sou um ser que é completo, não tem como separar uma coisa da outra. E todas essas coisas que formam a quem eu sou, pertencem ao Senhor. Então, uma das atitudes práticas que eu preciso ter para viver essa vida que glorifica a Deus e que reflete a imagem de Deus em mim, é começar reconhecendo o meu valor e atribuindo esse valor, aliás, percebendo esse valor que a mim foi atribuído pelo Senhor, cuidar de mim mesmo e cuidar bem, porque eu sou o templo do Espírito Santo. A segunda atitude prática que nós podemos e precisamos ter, é exercitar compaixão e justiça. E essa é a parte óbvia, a outra parte óbvia do mandamento, irmãos. Nós somos imagem de Deus, somos chamados a cuidar de nós mesmos, a ver valor em nós mesmos, mas também somos chamados a tratar os outros com a mesma dignidade, com o mesmo respeito que Deus nos confere. Amar ao próximo como a si mesmo. A gente não pode fazer uma coisa e excluir a outra, as duas coisas caminham juntas. Eu quero ser tratado com respeito, eu quero ser tratado com dignidade, eu quero ser tratado com gentileza. Eu começo fazendo essas coisas com relação aos outros. E isso, especialmente nas situações em que eu sou testado, para que eu não faça assim, para que eu me comporte de uma outra maneira. É justamente nesses momentos em que o cristão ele precisa se destacar e evidenciar a Jesus em sua vida, evidenciar o fato de ser imagem e semelhança de Deus em sua vida. Afinal de contas, agir quando a gente é testado no nosso temperamento, nas suas emoções, explodindo, se aborrecendo, é o comum. E nós somos chamados para sermos incomuns, para agirmos semelhante àquilo que Cristo fez. A gente precisa, então, tratar as pessoas, como eu já disse, com dignidade, com respeito, com gentileza. A gente precisa ir além disso. Nós precisamos, sempre que possível, lutar contra aquilo que é injusto, defender aquele que é mais fraco do que nós, amparar aquele que está caído. Agir como Cristo agiu, com amor e com compaixão. Por mais diferente que seja o pensamento do outro, não posso me esquecer que ele é uma criatura que o Senhor criou. Eu não conheço os planos que Deus tem para aquela vida. Eu
Posso muito bem abençoá-lo ou escandalizá-lo. Então é melhor fazer ao outro aquilo que eu desejo que seja feito a mim mesmo, como Cristo fez. Cristo nos cuidou quando nós ainda éramos pecadores. Então nós precisamos sim exercitar compaixão e justiça. E essa é uma forma muito clara e também muito óbvia, que nós já conhecemos, de evidenciar que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então esse é o primeiro tópico. O segundo tópico que eu quero destacar é a comunhão com Deus e com o próximo. Além de termos sido chamados, nós aprendemos com a história de Adão e Eva, obviamente, que é disso que nós estamos falando, da criação deles. Além de termos sido criados para refletir a imagem de Deus, somos feitos à sua imagem e semelhança, Deus criou o ser humano para viver em comunhão com Ele. Esse foi o propósito principal do Senhor. Existe uma frase muito bonita que diz que a criação do homem e da mulher, ela vem para suprir a necessidade que Deus tinha de ser pai. A gente sabe que Deus não tem necessidade alguma, Ele é autossuficiente. Mas aprove o Senhor sim desejar e agir para que esse relacionamento existisse dentro da existência dele. O Senhor nos criou para vivermos em comunhão com Ele e em comunhão uns com os outros. A partir de Adão e Eva, Deus destaca o propósito relacional da humanidade. A família, irmãos, desde o princípio, ela é o núcleo essencial, onde esse relacionar-se, esse ter comunhão, ele é vivido. É o primeiro deles, né? Onde a gente aprende a nos relacionar com o próximo. E dessa forma a gente reflete dentro da nossa família, aprendendo com a nossa família, a relação do próprio Cristo com a sua igreja. É um Senhor que cuida, é um Senhor que quer perto, e a gente aprende essas coisas vivendo em comunhão na família e de modo extensivo na família da fé, na igreja. A comunhão com Deus, o estar perto do Senhor, é a base para todo e qualquer outro relacionamento. E isso desde o início. Deus cria Adão para estar em comunhão com Ele, e depois dessa criação Ele cria Eva, porque Ele percebe que é necessário algo mais. Cria aquele núcleo familiar para que aquelas duas pessoas, aquela primeira família, se relacionem com Ele. Eu imagino como devia ser maravilhoso encontrar-se com o Senhor todos os dias, na viração do dia, como a Bíblia conta que acontecia com eles. Que Deus vinha ao jardim conversar com eles. Infelizmente, o chamado, né, a tentação do pecado foi maior. Eles não conseguiram mensurar aquilo que perderiam e caíram. E quando o homem e a mulher se afastam de Deus, pecarem, a harmonia para a qual nós fomos chamados, a comunhão que existia com o Senhor, que serve até hoje de base para todos os relacionamentos, ela foi quebrada. Passou a existir uma barreira entre Deus e o homem, e essa barreira tem um nome, e o nome era pecado. A gente pensa, não, mas só porque Adão e Eva comeram do fruto, não. Esse é o ato básico. O pecado principal foi a desobediência, foi escolher ir contra aquilo que Deus mostrou para eles que seria melhor, contra o limite que Deus traçou. Os limites de Deus, a gente já sabe, não são para nos podar, essencialmente, servem para nós como rede de segurança. É Deus dizendo, olha, aqui não é interessante, não vai ser bom para vocês se vocês seguirem esse caminho. Mas no pecado a gente escolheu fazer assim. E até hoje funciona dessa mesma maneira. Parece que aquilo que a gente sabe que é proibido é justamente aquilo que nos tenta, aquilo que nós insistimos. E assim, a comunhão com o ser humano, essa harmonia para a qual nós fomos criados para existir, ela foi quebrada. Mas aprove ao Senhor por sua misericórdia, por sua graça. Nós sabemos, obrigado ao Senhor por isso, a restauração dessa comunhão através de Cristo, através da vinda de Cristo, de toda a obra de Cristo, tudo aquilo que Cristo escolheu fazer por nós. E essa comunhão sendo restaurada continua, e sim, deve ser, nós devemos insistir nisso, deve ser o principal objetivo de nossas vidas. Ter comunhão com Deus, acima de tudo, mas também ter comunhão com o próximo, tanto quanto possível. No que depender de nós, devemos ter paz com todos os homens. Nos relacionar com eles e nos relacionar bem. Então, atitudes práticas que a gente pode trazer para as nossas vidas
situações em que isso aconteça, para que nós consigamos realmente exercer essa comunhão em nós. A primeira delas, e também acho que o melhor dos irmãos já sabe, fortalecer sua relação com Deus. Irmãos, a gente precisa insistir em fortalecer nossa relação com o Senhor. A gente precisa fazer o básico. Aquilo que a igreja muitas vezes se esquece. A gente gosta muito de movimento, a gente gosta muito de show, a gente gosta muito de evento, a gente tem que gostar muito de orar, a gente tem que gostar muito de jejuar e tem que gostar muito de ler a Bíblia. Mas como essas coisas não são o movimento, a gente vai deixando elas de lado como sendo muito simples. Só que elas são simples, mas elas são a base de tudo. O relacionamento da gente com Deus, sem elas, sem essas coisas, não funciona. Então a gente tem que priorizar assim, a nossa vida de oração, a gente tem que priorizar a leitura da palavra. Nós precisamos ser curiosos de entender aquilo que está na palavra do Senhor e de entender no detalhe. Porque é assim que a palavra de Deus se renova em nossas vidas, é assim que a cada vez que nós lemos, ela vai ministrar uma área diferente do nosso coração. Orar não é para contar a Deus a novidade do nosso dia, embora ele se agrade de ouvir nossa voz, ele já sabe todas elas. Orar é para que a gente aprenda a ter intimidade com o Senhor um pouco mais a cada dia. Tempo de qualidade passado com o Senhor. A comunhão com Deus deve ser o centro de nossa vida. E tudo que a gente faz deve fluir a partir desse centro. Deve ser gerenciado a partir daquilo que acontece nesse relacionamento que é o principal. A gente precisa buscar conhecer ao Senhor um pouco mais a cada dia, de fé em fé, de glória em glória, lembrando que esse é o propósito de cada um de nós. Foi para isso que a gente foi criado, para adorar o Senhor, para ter uma vida de comunhão com Ele. Mas não só isso, existe a missão estendida. Nós precisamos, além de investir no nosso relacionamento com o Senhor, investir também na comunhão com aqueles que estão ao nosso redor. E aí, claro, com a família, com aqueles que dividem o dia a dia conosco, e em comunidade, na nossa igreja, com aqueles que o Senhor coloca ao nosso redor para que nós venhamos apresentar a Cristo a eles. Toda pessoa é um campo missionário, irmãos. Todo mundo precisa ouvir falar de Jesus. E para falar de Jesus, de modo que as pessoas nos escutem, tem que existir algum tipo de relacionamento, para que não seja somente um falar passageiro. Que sim, dependendo da vontade de Deus, a pessoa pode sim ouvir uma palavra passageira em qualquer situação de sua vida e ali receber Jesus como Salvador e seguir dali, sendo feito até o fim, mas muito mais frequentemente o evangelismo pessoal é o que funciona. É as pessoas verem Cristo em nós. Para que isso aconteça, a gente tem que ter comunhão com pessoas. A criação de Adão e Eva nos ensina que nós não fomos feitos para viver em isolamento. Embora alguns gostem de isolamento, uns mais do que outros, mas nós somos feitos para viver em comunidade. Cada um sendo diferente, mas em comunidade, desfrutando da multiforme graça do Senhor Jesus. Cada um, por ser diferente, Deus deu dons diferentes e a gente contribui com a vida um do outro de maneiras diferentes. Então a gente precisa investir em tempo com a nossa família. A gente precisa fortalecer os laços que existem nesses relacionamentos familiares. A gente precisa buscar resolver conflitos, praticando amor, colocando em prática o perdão de verdade. A gente precisa, além disso, de fazer isso em nossa família, estender isso à nossa comunidade cristã e edificar, e ser edificado através da igreja. Mas mais do que isso, é estender essa missão e atuar ativamente nela em toda e qualquer situação, em todo e qualquer âmbito na sua vida, onde quer que nós estivermos, em as pessoas que o Senhor nos concedeu. Nós somos chamados para ser diferentes. Fomos chamados para angariar pessoas, para que elas conheçam esse Deus maravilhoso que criou o ser humano justamente para estar vivendo uma vida em comunhão com Ele. E quem não desfruta desse privilégio está perdendo. E pior, está no grande risco de ter o seu destino eterno condenado, passar a eternidade distante do Senhor, em uma situação que eu garanto que nenhum de nós gostaria de passar, e eu garanto que nenhum de nós deseja que ninguém passe. O único jeito de prevenir que isso aconteça é falar de Jesus. Jesus é o único caminho.
criação, irmãos, do homem e da mulher, a imagem de Deus, é um ato muito óbvio do amor e do propósito divino. Nós somos chamados para refletir essa imagem. Fomos chamados para viver esse propósito de uma vida de comunhão com Deus e com aqueles que estão ao nosso redor. Então, que nós possamos, no nosso dia a dia, honrar a Deus, ter comunhão com Ele e com o nosso próximo, lembrando que para isso nós somos criados, para viver em comunidade, viver em família e viver em comunhão com Ele, adorando tanto quanto pudermos, porque Ele não mata nossas almas. Ele é aquele que nos criou e não nos fez de qualquer jeito, nos criou a sua imagem e semelhança. Que cada um de nós escolha viver como reflexo dessa imagem. Cada um de nós escolha nutrir relacionamentos que honrem a Deus. A gente escolha se esforçar para que essa comunhão abençoe a vida daqueles que estão ao nosso redor. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigada por mais essa noite em Tua presença, Senhor. Obrigada por falar conosco através do Gênesis, Senhor, através dessa história que o Senhor iniciou conosco, com a humanidade dessa maneira, Senhor. E que nós cremos que o Senhor vai concluir gloriosamente, Senhor, na vida de Jesus, nas bodas do Cordeiro, Senhor. Nós ansiamos por esse dia, Pai, e até que Ele venha, Senhor, nós esperamos viver cumprindo o propósito pelo qual o Senhor nos criou, Deus. Ter comunhão contigo, ter comunhão com o próximo, Deus, abençoá-los, ajudando-os a conhecer o Senhor que é maravilhoso, Deus. Nós pedimos essas coisas, Senhor, nós te oramos no nome daquele que é poderoso, Senhor, daquele que nós amamos, nosso querido Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que o Senhor nos abençoe. Até a próxima. Paz.